Agradecemos a Deus por mais esse rico privilégio de juntos estarmos aqui para estudarmos a palavra de Deus e também levantarmos as nossas vozes em oração, porque nós dependemos do Senhor, isso é um sinal da nossa dependência para com Ele, e também cantarmos louvores, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 5. Nós temos proposto estudar o Evangelho de Mateus, e aqui nós temos visto já uma pequena parte introdutória desse sermão, um sermão muito conhecido, de muita importância, de muitas lições para nós, Sermão da Montanha, capítulo 5, nós já estudamos até o verso 12, Jesus propondo a cultura do reino dos céus, Jesus ensinando essa cultura de uma maneira teórica, de uma maneira verbal, mas também quando nós olhamos para a vida de Cristo e aquilo que as outras pessoas puderam falar a respeito de Jesus, que ele ensinava... Obrigado, Anderson. Ele ensinava como diferente dos escribas e dos fariseus, porque ele ensinava com quem tem autoridade para ensinar. E nós vemos essa diferença no ensino dos escribas e fariseus com relação ao ensino do Senhor Jesus Cristo, estava justamente na prática, na vivência. Então Jesus, ele vai sim ensinar verbalmente, vai ensinar na teoria, mas também com a sua vida, com o seu modo de viver, andando e caminhando junto com os discípulos, ele vai revelando na prática tudo aquilo que ele já vem ensinando. Então, a partir daqui ele vai mostrando, ele vai ensinando, vai nos mostrando essa nova cultura. E hoje nós vamos ler a partir do verso 13. É um texto bem conhecido. Se Deus permitir, vamos até o verso 20, do verso 13 até o verso 20. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui, nós contamos com as bênçãos do Senhor, enquanto haveremos de meditar na sua palavra. Amém. Muito bem, nós temos já pensado na primeira porção desse sermão, as bem-aventuranças, nós vamos ver valores invertidos ali, aquilo que o Senhor dá valor, aquilo que de fato tem valor no reino dos céus. Olhamos para o mundo ao nosso redor, uma humanidade que tem uma cultura caída, e nós vemos que são valores invertidos, aquilo que de fato os homens naturais, de um modo geral, acham vantagem e desvantagem aos olhos do Senhor. No reino dos céus, essa cultura é diferente. Então nós estamos num processo de aprendizagem dessa nova cultura, daquilo que haveremos de viver por toda a eternidade, essa cultura do reino dos céus, valores espirituais, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Quando nós olhamos para essa porção que nós temos lido, Jesus vai dar alguns ensinos com relação à expectativa que ele tem dos seus discípulos. O ensino inicial era direcionado para
os seus discípulos, aquelas pessoas, nós vimos que tem dois auditórios ali ouvindo Jesus, os discípulos e as multidões. Lembrando que os discípulos são aqueles que já tinham confiado em Cristo, eles chegavam diante de Jesus com uma expectativa: o que eu posso fazer por ti, Senhor? Reconhecendo o senhorio de Cristo. Enquanto que as multidões acompanhavam Jesus e elas tinham uma expectativa diferente. Elas estavam: Jesus, o que o Senhor pode fazer por mim? Né? Pensando em extrair algum benefício dele. Então, esse estudo ele é inicialmente direcionado aos discípulos, consequentemente, nós que somos salvos, fomos feitos seus discípulos, agora é a mesma expectativa que o Senhor tem para cada um de nós. E ele fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão ser lançado fora. Então ele vai fazer uma relação entre um elemento natural, muito conhecido naquela época e também nos nossos dias, que é o sal, e a ação do sal naqueles dias, e também nos nossos dias, e também a ação dos seus discípulos, aquilo que ele esperava dos seus discípulos, que eles fizeram muito bem feito. Basta nós lermos aquilo que Lucas escreveu no livro de Atos, nós vamos ver que os discípulos conseguiu atingir as expectativas do Senhor, sem dúvida. Muitos ao longo da história da igreja também, e nós somos plenamente capazes de atender a essa expectativa. Para nós entendermos o que Jesus queria dizer com sal, basta nós pensarmos rapidamente, porque todos já conhecemos pelo menos duas propriedades básicas do sal. Primeiro, o sal tem uma propriedade agressiva. O sal tem uma propriedade de agredir, matar bactérias. Então, naquela cultura, onde saneamento básico não era uma coisa, não tinha essa tecnologia, era muito rústico, né? Então, quando eles tinham necessidade de fazer suas necessidades fisiológicas, então utilizavam muito o sal para jogar, para que as bactérias não fossem contaminadas, o solo não fosse contaminado pelas bactérias das fezes, né? Então o sal tinha essa propriedade agressiva, matava bactérias, preservava o solo, e também por isso que muitos de nós viram, né, numa cultura mais rústica, né, mais do interior, quando ainda não havia geladeiras, freezers, né, energia elétrica, nas roças, alimentos como carne, alimentos perecíveis, eram salgados a fim de serem conservados por um longo tempo. E esse processo de salga da carne é justamente isso: matar bactérias para que o alimento fosse preservado por um longo período de tempo. Então essa é a primeira característica básica que todos nós conhecemos. O sal ele é agressivo, mas ao mesmo tempo ele tem uma propriedade atrativa. O sal consegue fazer isso. Ele consegue ser agressivo e consegue ser atrativo. Por quê? O sal dá sabor, o sal tempera, o sal dá gosto, né? Na comida, e tudo que formos fazer, nós temperamos com sal. Ele realça o sabor, né? Então, essas duas características básicas. Quando nós pensamos nas propriedades do sal e aplicamos para nós, Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. Primeiro, com relação à nossa mensagem, ao pregarmos o Evangelho, muitas das vezes será recebido por pessoas, assim como foi recebido por nós, uma mensagem que vá agredir, que vá ofender nossa carne, nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo, muitas vezes, ele pregando o Evangelho, as pessoas não estavam felizes com ele. Ele tinha esse poder de mostrar, de apontar o pecado na vida das pessoas. Então, quando nós pensamos na mensagem, é uma mensagem agressiva com relação à pregação do Evangelho, porque ela vai colocar o dedo na ferida. Ela vai colocar o dedo aonde eu não quero que ninguém coloque o dedo. Eu não quero ser incomodado no meu pecado. Eu quero viver naquilo que me traz
prazer, satisfação, mesmo sendo pecaminosa. E o mundo vive dessa maneira, o mundo vive dessa forma, mergulhado nos prazeres pecaminosos, na imoralidade, em todo quanto é tipo de sorte, de pecado, de engano, de roubo, de violência, de malícia, de maldade, e é justamente isso que o mundo está vivendo. Então, quando nós trazemos uma mensagem e vamos falar, mostrar, apontar o pecado, essa é uma mensagem agressiva. Tanto é verdade que nos nossos dias, bem nesses dias mesmo, nós temos visto alguém que se posicionou, pelo menos de acordo com a sua fala, biblicamente, com relação ao homossexualismo, com relação ao casamento entre um homem e uma mulher, e ela está sofrendo, pelo menos nas redes sociais, uma grande perseguição. Nós temos visto a cantora Bruna Carla, que tem sofrido muitos ataques por conta de uma entrevista que ela deu, onde nessa entrevista, num podcast, ela então vai se posicionar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, mostrando bem claro que o casamento homossexual, isso é contrário à palavra de Deus, ela não se compactuaria com aquilo, e mostrando, né? Então, muitos artistas e muitas pessoas estão, de uma certa forma, perseguindo, né? Nós temos falado tanto sobre perseguição durante esse mês, a perseguição física, mas nos nossos dias, no país em que nós vivemos, temos liberdade de expressão, desde que a nossa expressão seja aquilo que agrada o mundo, né? Porque se formos nos expressar de acordo com as convicções que temos da palavra de Deus, seremos perseguidos. Ela, por ser uma figura pública, por ser uma pessoa de destaque, não sabemos, né, se é genuinamente salva ou não podemos julgar, mas ela teve uma atitude de uma pessoa salva, e isso sim podemos julgar, à medida que ela corajosamente se posiciona de acordo com a Bíblia, mesmo sabendo, ela não é tão ingênua que ela seria criticada, que aquela pergunta foi uma pergunta maliciosa, mesmo diante disso, ela se posicionou e está sofrendo agora os ataques. Então, quando nós pensamos a mensagem do Evangelho, quando nós apresentamos o pecado, ela ofende as pessoas. Ela nos ofendeu, ela me ofendeu. Quando eu fui confrontado com o meu pecado, com a minha natureza pecaminosa. E é justamente isso que a mensagem faz, uma propriedade, assim como o sal, ele vai agir exatamente dessa forma. Num segundo aspecto, o sal ele é atrativo, o sal dá prazer, ele tempera, ele dá gosto, ele dá sabor. Se a nossa mensagem é uma mensagem agressiva, a nossa prática, o nosso viver diário deve ser um viver diário atrativo, porque se somos salvos, se somos cristãos, trazer uma mensagem de esperança, após apontar o pecado, após falar do erro, falar da separação de Deus e os homens, mas trazer uma luz, uma esperança, porque nós vivemos essa esperança. Se nós não estamos desesperados, enquanto nesse grande período de pandemia nós passamos, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas perdendo suas vidas, e o mundo desesperado sem esperança, o cristão tendo condições de mostrar esperança, de que o máximo que pode acontecer conosco é partirmos para a eternidade, perdermos a nossa vida, mas isso não é o mais importante, uma vez que se estaremos com Cristo, então iremos gozar de uma glória sem fim. Então, estar junto com um cristão deve ser atrativo, deve ser bom, devemos ser pessoas alegres, pessoas esperançosas, pessoas que têm uma palavra de ânimo, uma palavra de alívio para momentos de sofrimento, pessoas agradáveis, mesmo sendo sérios, sem perder a alegria, mesmo sendo justos, agindo com justiça no meio de trabalho que estamos inseridos. Quanta injustiça nós vemos, principalmente no ambiente corporativo, grandes empresas, nós vemos tanta injustiça, tanta imoralidade,
E então, se nós estamos inseridos ali, podemos agir com justiça, agir com honestidade. Então, se por um lado a mensagem falada ela ofende, por outro lado, a prática, o viver diário deve ser atrativo. Pessoas devem gostar, devem ter satisfação de estar junto de uma pessoa alegre, junto de uma pessoa que tem sempre uma palavra de esperança, alguém que é generoso, alguém que sabe perdoar, alguém que tem humildade, que não se coloca acima dos demais, mas sabe o que é humildade. Então, é sempre prazeroso estarmos junto de uma pessoa dessa, ou seja, de um cristão, de um crente, de um discípulo do Senhor Jesus Cristo, de um sal nessa terra. Ele fala, se o sal se tornar insípido, perder o sabor, então para nada mais serve. E eles marcavam as ruas. Naquela época não tinha asfalto, né? E calçamentos, então muitas marcações nas ruas eram feitas justamente com sal insípido, né? Serviam para marcar, por isso que os homens pisavam, porque não serviam para mais nada, a não ser se for pisado pelos homens. Ou seja, nós deixamos de perder o sabor, de fazer sentido, quando nós somos cristãos que não temos missão, não sabemos qual é o nosso propósito, não sabemos qual é a nossa missão, então estamos vivendo por viver, não fazemos diferença no ambiente que estamos inseridos, porque o sal, aonde você coloca o sal aparece. Ele muda o gosto, ele muda o sabor. Não tem como colocar sal numa comida e a comida ficar insossa, a comida ficar a mesma. Não, o sal sempre vai se destacar. E deve ser essa a nossa atitude em qualquer lugar que estejamos inseridos. Versos 14 a 16, ele vai falar agora uma outra comparação. Nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Falando da iluminação daquela cidade. E também não se acende uma candeia, uma vela, uma lamparina para esconder debaixo do alqueire, para esconder debaixo da mesa. Não, pelo contrário. Se nós queremos luz, essa luz é colocada num lugar de destaque para que essa luz então ilumine todo o ambiente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes as trevas ela é relacionada com falta de conhecimento, com ignorância, no sentido de falta de conhecimento. E luz, muitas das vezes, ela vem para trazer conhecimento, ela vem para trazer a verdade, e nesse sentido também faz todo sentido aqui, Jesus aplicando exatamente desta forma, porque quando João vai apresentar que os homens já estavam condenados, o que ele fala? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? No sentido de continuar no pecado, a luz, o Senhor Jesus Cristo iluminou, mostrou que era pecado, trouxe a verdade, apresentou a sujeira, apresentou o problema do pecado perante Deus, mas os homens rejeitaram a luz, rejeitaram a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque as suas obras eram más, queriam continuar nas trevas do pecado, das suas obras pecaminosas. Agora Jesus fala, vós sois a luz do mundo, ou seja, é através de nós que pessoas conhecerão, pessoas terão a oportunidade, exatamente como aquele eunuco que ano após ano viajava para Jerusalém, da Etiópia para Jerusalém, e ele participava das festas judaicas, estava lendo o profeta Isaías, mas ele não estava entendendo a mensagem, até que o Espírito Santo direciona Filipe, e ele vai até o caminho do deserto, que estava deserto naquela faixa, e ele vê a carruagem, o Espírito fala, acompanha desse carro. E o que ele está ali acompanhando, aquela carruagem, ele escuta o eunuco lendo Isaías 53. E Filipe pergunta para ele, olha, você compreende o que você está lendo? E ele vai dizer, olha, como eu vou entender, como eu vou compreender se ninguém me explicar? Então ele convidou o Filipe para subir no carro, e Filipe, começando por essa passagem, Isaías 53, anunciou a pessoa de Cristo, ele entendeu, foi salvo e até batizado.
naquele período de tempo que Filipe esteve com o eunuco. Agora, da mesma maneira, se nós não tivéssemos sido evangelizados, se alguém não tivesse nos orientado, mostrado o nosso problema do pecado, apresentado o meio de salvação à pessoa de Cristo, nós também estaríamos nas trevas, como o mundo está em trevas. Então é justamente isso. Como o mundo terá a oportunidade de ser salvo se eu não estou brilhando como luzeiro, como luz, para iluminar, para trazer a verdade, para trazer o conhecimento, para revelar? Se quando chegamos aqui estava tudo escuro, não tínhamos condições de enxergar os bancos, poderíamos tropeçar se tivesse alguma coisa no caminho. É assim que o mundo anda, tropeçando em meio às religiões, tropeçando em meio às boas obras, tropeçando e caindo em meio à justiça própria, na escuridão das trevas. É assim que o mundo caminha, mas quando nós chegamos, é a mesma coisa de bater a mão no interruptor, a luz acende e nós conseguimos enxergar o caminho. E é justamente dessa maneira, apontamos sempre para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mostramos sim a condição do pecador, mas apontando sempre para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Interessante que a luz ela é sempre colocada em lugar de destaque, por isso que é colocada no teto, para iluminar todo o ambiente, né? Jesus, Deus, ele não tem problemas nenhum com colocar cristãos, pessoas salvas, em lugar de destaque, seja onde ele estiver, se for na escola, na faculdade, ou no trabalho, ou em qualquer lugar que estejamos inseridos, se estejamos dispostos, se estamos dispostos a brilhar a luz que habita em nós, porque essa luz vem de Jesus, então, para que a glória de Deus seja manifesta, né? Para que as pessoas vejam que somos diferentes. Então, Deus, sim, não tem problema nenhum com nos colocar em lugar de destaque, aonde estamos inseridos, no ambiente que estamos inseridos, para que as pessoas vejam que temos um proceder diferente, um agir diferente, e para que a nossa luz brilhe, a fim de manifestar a honra e a glória do Pai, e não para a nossa própria vanglória, mas sim para a honra e glória de Deus. Versos 17 até 20, nós vamos ver um paralelo que Jesus faz com a lei, um paralelo entre Cristo e a lei. Jesus vai falar que ele veio para cumprir a lei. Todos os revolucionários, líderes que vieram antes de Cristo, nenhum fez questão de mencionar a lei de Deus, nenhum fez questão de trazer consideração ao nome de Deus. Mas Jesus não. Jesus foi diferente, o único que veio trazer à tona a lei de Deus e não somente cumprir, não somente falar, mas cumprir e também ensinar. Nos próximos versículos, nos próximos textos, nós vamos ver Jesus dando um significado muito mais profundo àquilo que foi dito pelos antigos no passado, mas para que ele pudesse falar, para que ele pudesse exigir, ele mesmo estava vivendo, ele mesmo estava cumprindo a lei que fora dada para o povo judeu através de Moisés. No Velho Testamento, nós conhecemos como Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali nós vemos a lei entregue ao povo judeu, o que eles chamam de Torá, um dos principais conjunto de livros que eles têm para a religião judaica. Então Jesus veio deixar bem claro que ele não veio revogar a lei, muito pelo contrário, ele veio cumprir, porque a lei ela revela 2 coisas. A lei de Deus ela revela o caráter de Deus, como Deus age, como Deus é de fato. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos um resumo, né, de toda a lei de Deus. Ali está um resumo do caráter da lei de Deus manifesta para o seu povo. E também a lei revela o caráter do homem. Vai revelar a nossa condição, que por conta do pecado estamos condenados e sentenciados pela lei.
e a condenação era a morte. Então nós vamos ver que Jesus ele tinha plenas condições de assumir a nossa culpa, de assumir o nosso lugar, porque ele cumpriu todas as exigências da lei de Deus, não só durante o seu ministério público, mas desde o seu nascimento. Nem dolo algum se achou em sua boca, o profeta Isaías pôde dizer. Durante toda a sua vida, pessoas com testemunho da vida do Senhor Jesus Cristo pôde apontar para ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele viveu e cumpriu a lei de Deus. Agora, qual é a nossa relação com a lei? Se nós formos entrar nesse assunto, obviamente que demandaria um estudo bem completo. O apóstolo Paulo vai tratar muito disso. Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, tem muitos ensinos sobre isso, mas de um modo geral, para nós entendermos, nós não somos salvos pela lei. Já entendemos, visto que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo fala aos Efésios, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós fomos salvos de graça, por meio da graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando. Então não estamos também debaixo da lei, não estamos debaixo da penalidade da lei. Então não paira mais a condenação de morte sobre nós, uma vez que nós não somos capazes de cumprir a lei. Então a lei serviu como aio, o apóstolo Paulo vai falar, a lei serviu como um professor nos apontando, mostrando o caminho para Deus, apontando para Cristo, pelo qual nós podemos seguir no sentido de ver a situação em que estávamos e a pessoa de Cristo como Salvador. Então, apesar de não estarmos debaixo da lei, nós, como cristãos salvos, não vivemos sem lei. É aquilo que o apóstolo Paulo mesmo diz. Vamos olhar alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 9. Não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo da sentença da lei, mas não vivemos sem lei. Não estamos sem lei. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 21. Aos sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui falando, defendendo o seu apostolado, falando da sua liberdade em Cristo, mas ele não estava vivendo como um fora da lei, ele não estava vivendo sem lei, mas era a lei de Cristo que imperava no seu coração. Evangelho de João, capítulo 13, o que seria essa lei de Cristo? Como nós então estamos sujeitos à lei de Cristo? Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então, tudo que Jesus ensinou, ele deu exemplo, ele cumpriu na prática, por isso que ele tinha autoridade para ensinar, para pregar. E quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, foi isso que Jesus fez lá na cruz. Quando Jesus vai mostrar que o servo é o mais importante no reino dos céus, ele estava servindo, ele estava lavando os pés dos discípulos. Então, tudo que Jesus manda, ele mesmo cumpriu. Ele não manda nada para nós fazermos sem que ele mesmo não tivesse feito. Agora, a lei de Cristo é nós imitarmos o seu proceder. Ele deu exemplo, ele ensinou, ele fez. Agora, cabe a cada um de nós fazermos e agirmos como ele mesmo fez. João 15 e o verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Efésios 5, de 1 a 2.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Assim também como Cristo nos amou. 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E capítulo 3 e o verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Essa é a lei pela qual nós estamos sujeitos. Essa é a lei de Cristo. Assim como ele fez, imitar o seu procedimento, imitar as suas atitudes, assim nós devemos fazer também. Que João fala? Versículo 6 que nós lemos, 1 João. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, se somos salvos, se nos identificamos com Cristo, se usamos esse nome, dizemos que somos cristãos, então nós devemos andar como ele andou, no sentido de procedimento, no sentido de proceder, no sentido de comportamento. Então nós devemos sim nos policiar com relação ao nosso comportamento onde nós estamos. A nossa palavra, nossa boca, não deve sair nenhuma palavra maldizente, nenhuma palavra suja, nenhuma palavra que seja ruim, mas uma palavra que edifica, uma palavra boa, que tem ânimo, coragem, palavras de esperança. Então, o modo de falar nosso deve sim ser diferente do mundo, o nosso modo de agir, procedimento, modo de vestir, né? Apesar de que a moda hoje, ela sensualiza demais as vestimentas femininas e afeminam as vestimentas masculinas. Existe essa palavra? Afeminam? Né? As professoras aí vão poder falar, né? Se existe, não sei. Mas é isso que eles fazem, a moda faz, né? Então, nós, como cristãos, devemos andar de uma maneira justa, de uma maneira santa, né? Homens, usando vestimentas de homens. E mulheres, né? Com decência, pudor. Então, mostrar essa diferença, porque isso é imitar a Cristo, andar como ele andou. Não estamos debaixo da lei, não estamos condenados pela lei, mas a lei de Cristo impera em nossos corações. Voltando então para o sermão, capítulo 5, verso 19, e vamos caminhando ali para o encerramento. Mateus 5 e 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O homem tem a tendência o homem tem a tendência de abrandar a lei de Deus, por ser, de certa forma, inatingível, né? O caráter de Deus, não conseguimos cumprir a lei, não conseguimos andar na lei de Deus, e a lei fala, se tropeçar em um só ponto, está culpado de todos. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Então, a lei de Cristo habita em nós. Agora ele fala, se qualquer pessoa, se qualquer homem, se qualquer um, violar um dos mandamentos, ainda que dos menores, ainda que dos mais simples, e ainda ensinar os outros, essa pessoa será considerada mínima no reino dos céus. Interessante que mesmo a pessoa violando os mandamentos e ainda ensinando outros, né, a violar também, talvez por uma interpretação equivocada, talvez com um legalismo aplicado, exagerado, né, ou talvez com um relaxo, né, muito grande, uma liberdade excessiva que as pessoas confundem com libertinagem. Então, os extremos, né, fechado demais, rígido demais, legalista demais e aberto demais, liberdade demais, tudo pode, nada tem problema. Então, qualquer um dessas pessoas que
que agem assim, não consideram alguns mandamentos e ensinam outros, será considerado mínimo no reino dos céus. É interessante nós pensarmos, porque essa pessoa, ela vai estar no reino dos céus. Aqui Jesus não está falando de perca de salvação, porque a salvação não depende do quanto nós cumprimos a lei. Acabamos de falar disso. Mas a salvação, ela depende do quê? Arrependimento e fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é o único requisito para a salvação, não depende de nós, em outras palavras, mas depende de Deus. Agora, a nossa posição no reino, aí sim, uma coisa completamente diferente. A posição no reino, ela sim vai depender da nossa obediência, a maneira como nós nos colocamos à disposição do Senhor, fomos obedientes, fomos testemunhas enquanto estamos nessa caminhada aqui na terra. E diante do seu tribunal, haveremos de receber galardões, recompensas, porque o Senhor ele é rico em galardoar, em recompensar, como um pai amoroso, né, que ama recompensar os seus filhos. Mas também haveremos de sofrer prejuízo se a nossa obra for palha, madeira ou feno. Será aprovada pelo fogo, então será queimada, nós teremos algum tipo de prejuízo. Não perca de salvação, mas o que dá a entender que no reino dos céus terão pessoas de destaque, terão pessoas com menos destaque. Terão pessoas que terão mais privilégios e terão pessoas que terão menos privilégios. Talvez pessoas terão uma contemplação do Senhor, um serviço, um destaque, um prazer num nível mais alto, próximo do Senhor. E pessoas que foram salvas, como que salvas do fogo apenas, salvos unicamente pela graça e misericórdia do Senhor, mas viveu uma vida longe do Senhor, sem dar a devida atenção, respeito, reverência ao Senhor e sem viver uma vida de obediência. Essa pessoa vai estar bem longe. Então nós podemos entender no reino dos céus um reino de justiça, né? Não seria justo todos então tiver exatamente a mesma coisa. Comunismo nunca funcionou nos países em que foram instalados, não funciona nos céus e não funciona no inferno. Justamente por isso que tem tribunal de Cristo, para as pessoas receberem o que fizeram por meio do corpo, o bem ou o mal. Então vai ter diferenciação no reino dos céus. E no lago de fogo a mesma coisa. As pessoas passarão pelo pelo trono branco para receber o grau de sofrimento pelo meio do qual fizeram com o seu corpo, estando aqui na terra e não recebendo a Cristo como Salvador. O grau de sofrimento na perdição eterna também será de acordo com o que cada um fez. Justiça, lembra? Sermão da Montanha? Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Justiça. Então, cada um vai receber aquilo que merece. Então, quando estamos em Cristo, último verso 20, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus, eles estavam contentes, absolutamente satisfeitos com os rituais religiosos que eles tinham que cumprir externamente, mas o seu coração estava longe de Deus. O seu coração ainda estava no pecado, apesar de cumprindo todos os protocolos religiosos, as cerimônias. Então Jesus vai duramente criticar os fariseus justamente por isso. Agora, nós, em Cristo, fomos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, só ler esse versículo e a gente já vai terminar. 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, somente em Cristo essa justiça será satisfeita. Em Cristo a nossa justiça
ela ultrapassou em muito, conforme Jesus está dizendo aqui, a justiça dos escribas, dos fariseus, porque estamos em Cristo, aquele que é justo, que cumpriu toda a lei e que assumiu a nossa culpa, o nosso lugar na cruz do Calvário. Com isso, nós temos gravado em nossos corações a lei de Cristo, para assim nós podermos andarmos nela, satisfazermos a vontade do Senhor enquanto estamos aqui e, sem dúvida, seremos recompensados na eternidade. Que o Senhor nos abençoe a, como sal dessa terra, agirmos com essas duas propriedades que o sal é conhecido, e também como luz, que a nossa luz brilhe em qualquer lugar que estejamos, deixando sempre a lei de Cristo bem aflorada em nosso viver, sempre estarmos dispostos a obedecer a lei de Cristo em nossos viveres. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra.